Esse podcast é uma produção independente e não reflete a opinião da emissora. Podcast Panorama da Notícia. Oferecimento Grupo Nova Aliança. Tradição e qualidade no setor de laticínios. Produzimos queijos mozzarella, provolone, creme de leite e creme de soro de leite com excelência do campo à indústria, garantindo sabor e confiança. Laticínios Nova Aliança, referência em alimentos. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. Precisando de materiais gráficos com qualidade e rapidez? Na Gráfica Paranaíba imprimimos cartões de visita, panfletos, banners e muito mais. Peça agora e receba no prazo certo. Entre em contato pelo WhatsApp 34999610546. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 24 de abril de 2025, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia, te deixando muito bem informado. Moradores de avenida cobram solução para alagamento após fortes chuvas em Rio Paranaíba. Homem é preso em Carmo do Paranaíba por furto, ameaça e descumprimento de medida protetiva. 3 detentos são condenados por homicídio dentro da cela no presídio Sebastião Satiro e um é absolvido. Pai é preso por tortura após espancar o filho de 9 anos por cerca de 7 horas em João Pinheiro. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no seu Panorama da Notícia. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia. Moradores da Avenida João Mendes da Rocha, em Rio Paranaíba, procuraram nossa redação na última terça-feira para relatar os transtornos causados por acúmulo de água de chuva na via. Segundo relatos, durante os temporais, a água pluvial que desce em grande volume dos bairros mais altos acaba se concentrando na avenida, provocando alagamentos que, em algumas ocasiões, invadem casas, comércios da região. Indignados, moradores pedem uma solução urgente por parte do poder público para evitar danos maiores. A nossa redação entrou em contato com o secretário de Infraestrutura, Transporte e Obras do município, Robson Castro, que comentou o problema.
De acordo com o secretário, a forte chuva registrada na última terça-feira ultrapassou 100 milímetros, o que contribuiu para o grande volume de água acumulada em alguns pontos da cidade. Robson explicou que o problema está relacionado à abertura de novos loteamentos nas proximidades do aeroporto municipal. Segundo ele, a água desce naturalmente para a Avenida João Mendes da Rocha, uma das principais da cidade, sobrecarregando o sistema de drenagem atual. Como medida para resolver a situação, o secretário informou que a empreiteira responsável pelas obras do novo loteamento já está executando a instalação de rede de drenagem pluvial. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 60 dias, conforme o cronograma estabelecido. Enquanto isso, os moradores seguem apreensivos a cada nova previsão de chuva, temendo novos alagamentos. A prefeitura reforça que está acompanhando o andamento das obras e espera que, com a conclusão do novo sistema de drenagem, a situação seja definitivamente resolvida. A polícia a serviço da comunidade. A Polícia Militar prendeu nesta última terça-feira um homem acusado de furto, ameaça e descumprimento de medida protetiva em Carmo do Paranaíba. A ação aconteceu após a corporação ser acionada por uma mulher que relatou que o autor havia ido até a sua residência, mesmo estando legalmente impedido de aproximar dela. Segundo o relato da vítima, o homem não apenas desrespeitou a ordem judicial, como também furtou um tapete avaliado em R$100 e ameaçou ela e o filho de apenas 7 meses de idade. Assustada, a mulher acionou a Polícia Militar, que imediatamente iniciou rastreamentos pela cidade. Com base nas informações colhidas, os militares conseguiram localizar o suspeito e realizar a prisão em flagrante. O material furtado foi recuperado e devolvido à vítima. O autor foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso também será investigado pela Polícia Civil e a vítima será amparada pela medida protetiva já concedida anteriormente. Em Patos de Minas, nesta última terça-feira também, 3 detentos foram condenados pelo assassinato de um colega de cela no presídio Sebastião Satiro. O julgamento foi realizado no Fórum Olímpio Borges. O crime ocorreu no dia 11 de janeiro de 2024, na cela 2 do pavilhão A. Segundo as investigações, 4 acusados dividiram a cela com a vítima, Noel Persiliano Correia, que premeditaram o homicídio. Eles chegaram a entregar um bilhete a Noel informando que ele seria morto. Durante a madrugada, um dos presos acordou a vítima, enquanto o outro desferiu diversos chutes na sua cabeça. Em seguida, outros 2 utilizaram uma corda improvisada com panos de colchão para matá-lo asfixiado. Para simular um suicídio, penduraram o corpo na grade da cela. Após horas de julgamento, apenas Jonathan Antônio Barbosa, conhecido como Tomate e apontado como líder do grupo, foi absolvido. Os demais foram condenados por homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. As penas aplicadas foram Jonathan Eric, 20 anos e 3 meses de prisão, Maikson Rubens, 20 anos e 3 meses de prisão, Marcos Aurélio, 18 anos de prisão. Agora em João Pinheiro, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por espancar e torturar o filho de 9 anos no bairro Cas, no noroeste de Minas. A denúncia foi feita pela mãe da criança, que notou os ferimentos no corpo da vítima. O menino contou à polícia que foi agredido por horas pelo pai com soco, tapas, chineladas e até enforcamento. O crime ocorreu no sábado e o homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, a sessão de agressões durou cerca de 7 horas. Após tomar conhecimento do que havia ocorrido, a mãe levou o filho para ser atendido na UPA. A polícia foi acionada e conseguiu localizar o suspeito escondido no quintal da casa onde morava. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. O homem negou as acusações. Ele tem passagem por crimes de roubo e tráfico de drogas. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos, o agressor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Militar comentou sobre o caso. Confira. Fomos acionados aí pela genitora do menor. As equipes iniciaram o rastreamento, que perdurou aí pela madrugada, na parte da manhã, e na tarde dessa segunda-feira nós logramos êxito aí na localização e na prisão do autor, que se encontrava escondido no quintal de sua residência.
lá no bairro Cais. O autor foi preso, relatou para a gente que havia corrigido o filho, porém não havia torturado, que as marcas seriam em decorrência dessa correção que ele teria aplicado no filho. O autor foi apresentado na Polícia Civil e onde foi autuado aí flagrante. A mãe do menor acompanhou todo o desenrolar aí da ocorrência. Conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, o caso segue sob sigilo. Olha só, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagram a operação contra golpe de falsa consultoria tributária em todo o país. A Receita e a Polícia Federal realizaram há pouco uma operação com o objetivo de acabar com uma quadrilha de falsa consultoria que aplicava golpes tributários em todo o Brasil. Os empresários suspeitos negociavam direitos creditórios tributários inexistentes em 173 cidades, totalizando um desvio de mais de 451 milhões de reais em 21 estados. Para aplicar os golpes, os criminosos usavam o argumento enganoso de que os contribuintes vítimas poderiam utilizar os créditos tributários junto a governos para a quitação de tributos federais. A falsa consultoria cobrava pelo serviço um percentual que variava entre 30% e 70% do valor dos tributos compensados fraudulentamente. Nas contas da Receita, ao menos 496 contribuintes, a maioria empresas, foram alvo dos estelionatários. Foram cumpridos ao menos 10 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios e também na fintech ligada aos investigados. De São Paulo, o repórter Yuri Cavalieri. Governo entrega PEC da Segurança Pública ao Congresso. O governo entregou na noite de ontem ao Congresso a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. O evento no Palácio do Planalto contou com as presenças do presidente Lula, dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além dos ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Em seu discurso, Lula negou que a intenção seja interferir nas competências dos estados, como alegam alguns governadores. O que nós vamos fazer é nos colocar à disposição, com inteligência, com dinheiro, com recursos e com a nossa vontade política para ver se a gente consegue amenizar o susto que o povo brasileiro vive cotidianamente, seja por assalto a um aparelho, elétrico dentro de casa, seja pela loucura que é o celular na rua, e nós vamos tentar mostrar que nós vamos penalizar todos aqueles que cometerem qualquer delito que interfira na tranquilidade da sociedade brasileira. Elaborado após meses de negociação, o texto cria um sistema unificado de informações sobre a criminalidade e estabelece que o governo poderá emitir diretrizes gerais para alinhar ações em estados e municípios. O texto também amplia as prerrogativas da Polícia Federal no combate ao crime organizado e autoriza a Polícia Rodoviária Federal a atuar também em ferrovias e hidrovias, rebatizada de Polícia Viária Federal. Além disso, a proposta inclui ainda as guardas municipais no rol dos órgãos de segurança pública previstos na Constituição e define que todos os órgãos da área terão instâncias independentes de fiscalização para combater abusos e corrupção. Agora, a PEC seguirá para tramitação na Câmara dos Deputados. Segundo Hugo Mota, o texto será enviado ainda nesta semana à Comissão de Constituição e Justiça, que dá a primeira palavra no processo. De Brasília, Gabriel Máximo. Deputados aprovam reajuste aos servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria e Assembleia Legislativa de Minas. Vamos falar de reajuste para servidores públicos em Minas Gerais. Ontem, os deputados aprovaram projetos em primeiro turno e garantiram reajustes para servidores de 6 instituições públicas aqui do estado. Serão contemplados profissionais do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e da própria Assembleia Legislativa de Minas. O TJ quer um reajuste de 3,69% nos salários dos servidores. Este é o mesmo percentual pleiteado pelo Ministério Público. A Defensoria Pública de Minas está reivindicando uma revisão de 4,55% nos vencimentos dos servidores do órgão. Já a Assembleia propôs
um reajuste de 5,50 para os profissionais do quadro do Legislativo Estadual. O maior reajuste está sendo pleiteado pelo Tribunal de Contas do Estado, 16,02%. Já o projeto de reajuste dos profissionais da educação, de 5,26%, recebeu 4 emendas no plenário. Por causa das alterações no texto original, o PL não foi votado e retornou para a fase de comissões. No plenário, a oposição sustentou que as emendas buscam impedir que mais de 60 mil servidores continuem recebendo salários inferiores a um salário mínimo. Repórter Mardélio Couto. Após um pequeno intervalo, novas notícias. Após o intervalo comercial, você vai acompanhar que a China negou que existam negociações com os Estados Unidos e que aposentados e pensionistas começam a receber a antecipação do 13º. É daqui a pouquinho, fique ligado e muito bem informado. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Há 26 anos levando qualidade para o mercado. Desde 1999. Da pecuária leiteira à indústria de alimentos. Garantindo os melhores produtos para food service, distribuidores e consumidores finais. Laticínios Nova Aliança. Excelência e tradição em cada produto. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Especial Dog para o seu cão e gato. E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você. A Gráfica Paranaíba está em Carmo do Paranaíba para melhor te atender. Fazemos personalizados, cartões de visitas, blocos de anotações de 1, 2 ou 3 vias e muito mais. Construímos sites para sua empresa, colocando-a em destaque. Conheça nossa infinidade de produtos e faça um orçamento. 991516238. Agilidade e preço justo você encontra aqui. Gráfica Paranaíba, a sua gráfica rápida. Rações Triângulo Agroquintinos, mais de 30 anos de experiência, referência em nutrição animal na região. Rações Triângulo Agroquintinos conta com a melhor e mais moderna fábrica, 100% automatizada, especializada na produção de suplementos minerais, proteinados e núcleos para bovinos de corte, confinamento e rebanho leiteiro. Rações Triângulo Agroquintinos, comprometida em servir o produtor rural com excelência. Faça contato, telefones 3851 9115 e 999610001. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Olha, nós estamos de volta com o nosso Panorama da Notícia após paturarmos. Vamos trazer as informações sobre o velório do Papa que entrou no segundo dia. O conclave terá 135 cardeais com média de 70 anos e a Gina Marques traz os detalhes para nós. As congregações já estão se reunindo, aguardando a chegada de vários cardeais. Segundo o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, ontem a reunião contou com a participação de 103 cardeais e nesta quinta-feira estão previstas outras reuniões. Vale lembrar que 135 cardeais são eleitores porque têm menos de 80 anos e destes eleitores, 108 foram nomeados por Francisco. A Constituição Apostólica Universi Domini Ecclesiae, promulgada pelo Papa João Paulo II, estabelece que o conclave deve iniciar de 15 a 20 dias após a morte do pontífice, para que todos os cardeais possam ter tempo de chegar no Vaticano.
mas a data pode ser antecipada. Portanto, estima-se que o conclave possa começar entre 5 e 11 de maio. Silvionei José, da Rádio Vaticano, fala como será a escolha do novo líder da Igreja Católica. Aqui, neste momento, no Vaticano, 5 horas a mais que o Brasil, estamos acompanhando o velório aberto ao público do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira. Velório aberto ao público que vai até sexta. Ele será sepultado no sábado. Mesmo antes do início do conclave, que deve ser no dia 6 de maio, as discussões sobre o perfil do novo Papa já começaram entre os cardeais. No conclave, que deve ser a partir do dia 6 de maio, serão 135 cardeais que podem votar e serem votados. Ou seja, eles podem votar e, ao mesmo tempo, eles podem se tornar, um deles, claro, se tornar Papa a partir de agora com o falecimento de Francisco. E a pergunta que se faz em todo o mundo é: qual será o perfil? O novo Santo Padre terá o mesmo perfil de Francisco, que é considerado por muitos muito humano, voltado para os pobres, para os mais vulneráveis? Muitos especialistas dizem que é um perfil muito diferente dos outros papas. Nós estamos recebendo aqui o Silvionei José, ele é jornalista, está trabalhando na Rádio Vaticano há 35 anos. A Rádio Vaticano, ela fala 56 línguas para o mundo. São só no Brasil, 400 rádios retransmitem o conteúdo da Rádio Vaticano. E ela fala sobre o Papa, sobre a Santa Sé, sobre a Igreja do Mundo e das notícias internacionais. O Silvionei José é responsável pela redação em língua portuguesa da Rádio Vaticano e do Vatican News, que engloba o site e as redes sociais do Vaticano. O Silvionei é brasileiro, é do Paraná e é um dos grandes especialistas em Vaticano, em Santa Sé, em Papa, e está conosco aqui no... Qual deve ser, Silvionei, esse perfil do novo Papa? Vai seguir o que Francisco desempenhou desde 2013? Uma alegria estar falando com vocês, obrigado pela visita. É claro, o perfil do Papa vai ser delineado pelo encontro que os senhores cardeais terão nos próximos dias, e já teve início através das congregações gerais. Qual é a necessidade, do momento da Igreja? Qual os desafios futuros? Enfim, tudo aquilo que engloba a evangelização, os direitos humanos, o ser humano. Você falava de Papa Francisco como um defensor dos pobres, enfim, mas isso é evangélico, sabe? Porque o pobre é o centro do evangelho. Portanto, a sucessão apostólica que vem de Pedro, o próximo Papa, vai ser sucessor de Pedro e não sucessor de Francisco. Não há o que se falar, na sua opinião, em favorito? Não existe isso, porque todos são candidatos, todos podem ser eleitos ou votados, e todos votam. São 135 aqueles que estarão com o extra homines quando se fecham as portas da Capela Sistina. A questão qual é? A imprensa, e aqui a gente vai para o lado de cada um, Cada um olha aquilo que tem de um certo interesse, de um certo desejo, Os europeus vão votar os europeus, os africanos, os latino-americanos, os asiáticos, enfim. E cada um, coloca em evidência. Mas isso, num certo sentido, não é ruim. Não é ruim porque a gente começa a conhecer as pessoas. Começa a conhecer pessoas que poderiam ser, o líder da Igreja Católica, mas posso dizer tranquilamente também que nada disso influencia depois a votação quando os senhores cardeais se fecham dentro da Capela Sistina. Ok, muito obrigado ao Silvionei José. Ele é jornalista responsável pela redação em língua portuguesa da Rádio Vaticano e do Vatican News, que engloba o site e as redes sociais. Direto de Roma, falou o repórter Eustáquio Ramos. Aposentados e pensionistas começam a receber a antecipação do 13º. Ao todo, mais de 34 milhões de pessoas vão receber o benefício de forma antecipada, medida que deve movimentar cerca de 73 bilhões de reais na economia. Essa é a 6ª vez seguida que o 13º do INSS é antecipado. Na avaliação da economista da FEComércio, Gabriela Martins, a medida já se tornou uma importante aliada para aquecer as vendas no primeiro semestre do ano, inclusive com as compras para o Dia das Mães.
boa parte das famílias pegam esse dinheiro, primeiro, para quitar aquelas contas em atraso, ou também para quitar algumas contas, e depois gastam para estar comprando alguns produtos, alguns bens duráveis, por exemplo, uma geladeira, um fogão, ou também uma roupa. E também tem aquelas pessoas que gastam com viagens, bares, restaurantes, hotéis, então acaba que esse dinheiro ele dissemina por toda a economia. Agora a gente tem o Dia das Mães se aproximando, que é uma ótima data aí para o comércio, né? A gente pode esperar um impacto direto desse dinheiro extra no comércio? Totalmente. O Dia das Mães é a principal data comemorativa do primeiro semestre do ano e boa parte das pessoas consomem para essa data. E um dos motivos para esse consumo é o valor afetivo da data. Ou seja, mesmo que as pessoas estejam sem dinheiro ou endividadas, elas acabam consumindo, elas acabam gastando e presenteando. É a hora do comércio aproveitar. É hora do comércio trazer promoções, liquidações, atrair o seu consumidor para as lojas e também buscando ali uma variedade de produtos muito grande e fazendo com que as pessoas deixem de estar poupando, infelizmente, e felizmente para o comércio acaba gastando um pouquinho mais. O pagamento será feito em 2 parcelas, a primeira entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda de 26 de maio a 6 de junho. As datas seguem o final do número de inscrição social, o NIS, e também o valor do benefício. Quem recebe um salário mínimo começa a receber antes. A consulta ao valor pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site gov.br/Meu INSS. Repórter Vanusa Rezende. China nega que existam negociações com os Estados Unidos. Vamos com as informações internacionais. Nesta quinta-feira, a China desmentiu formalmente a existência de negociações em andamento com Washington após comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugerirem a possibilidade de um acordo entre as duas potências envolvidas em um impasse comercial. De acordo com o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, em uma coletiva de imprensa semanal, as alegações eram pura especulação e não se baseavam em fatos concretos. Donald Trump levantou a possibilidade de um acordo comercial justo com a China, mas as negociações ainda não teriam começado, de acordo com membros de seu governo na quarta-feira. A guerra comercial iniciada pelo governo dos Estados Unidos resultou em taxas alfandegárias adicionais de 145% sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos e 125% impostas em retaliação por Pequim sobre produtos provenientes dos Estados Unidos. A Rússia realizou um dos piores ataques com mísseis a Kiev na noite de quarta-feira. Pelo menos 9 pessoas morreram e 63 ficaram feridas, incluindo 6 crianças, de acordo com os serviços de socorro ucranianos. Ataques também foram notificados na cidade de Kharkiv, deixando pelo menos 2 pessoas feridas. O ministro de Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, disse nesta quinta-feira que os ataques comprovam que Moscou não está disposto a acabar com sua invasão à Ucrânia. Ele também criticou as exigências do Kremlin de que Kiev se retire de seu território como condição para a paz. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia, outras informações no nosso site, paranaíbaagora.com.br. Fique ligado e muito bem informado, tá chegando agora o Jornal da Itatiaia à tarde para você. Tchau, tchau, Rio Paranaíba, até mais. Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Podcast Panorama da Notícia. Grupo Nova Aliança. Da produção primária ao produto final. Cuidamos de cada etapa para garantir queijos e cremes com qualidade superior, atendendo às melhores fábricas e negócios do Brasil. Laticínios Nova Aliança. Do campo à sua mesa. Na Agrocarmo, tem tudo pro campo e agora também para sua casa. Você encontra saúde animal, pecuária leiteira, manutenção em tanques e ordenha, produtos de higienização leiteira, medicamentos veterinários e as deliciosas rações Special Dog para o seu cão e gato.
E tem novidade! Agora também oferecemos instalação e manutenção em refrigeração, além de conserto de eletrodomésticos, como geladeiras, freezers e muito mais. Atendemos Carmo do Paranaíba e toda a região. Anote aí, WhatsApp 34 3851 4698 ou venha nos visitar na Avenida Presidente Tancredo Neves, 1500, bairro Paraíso. Agrocarmo, do campo ao lar, cuidando de tudo para você.